Olá, como vai? Um prazer estar aqui mais uma vez para compartilharmos um videozinho legal, algo de motivação para a sua vida. Se eu falar com você que 11 de setembro de 2001, o que vem na sua cabeça? O que será que você vai pensar associando a essa data? Seguramente eu arriscaria dizer que você vai se lembrar de um dos maiores ataques terroristas que os Estados Unidos enfrentaram na história. Então, é um breve resumo: Estados Unidos, o World Trade Center, ou Capitólio, ou Casa Branca, ou Pentágono também, provável alvo do voo 93, se bem que foram 2 aviões, e o saldo de 2.996 pessoas mortas, incluindo aí 19 possíveis terroristas. É claro que com essas informações todas eu fiz uma pesquisa, né? Mas o que tem a ver o 11 de setembro de 2001 com o vídeo que eu faço de motivação? Antes disso, eu gostaria de te lembrar que meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho e eu tenho quase 200 vídeos já no YouTube. Eu gostaria que você fosse lá e desse um tininho lá, uma mãozinha, e inscrevesse no canal. Eu sempre falo aqui que eu não faço isso por dinheiro, obviamente, nem passa isso na minha cabeça. Eu faço por prazer de contar histórias boas que possam ilustrar e ajudar a gente a ter uma vida melhor. Às vezes um exemplo desse, como esse dos Estados Unidos, tantos outros aconteceram, um exemplo desse pode servir para alguma coisa na minha vida, na sua vida, né? Então por isso que eu faço, tá bem? Então se você puder, Sérgio Cândido de Carvalho, YouTube, se inscreve lá. Mas na verdade eu queria falar hoje sobre tragédia. Por que falar sobre tragédia? Porque a tragédia é algo, entre aspas, inevitável. Então, por exemplo, como que eu posso prever uma tragédia? Senão não é uma tragédia. Se eu planejar aquilo, eu estou sabendo. Então, veja bem, quando esse episódio, esse fato terrível aconteceram coisas que marcam a nossa vida para que a gente aprenda a não reclamar quando algo não sai do jeito que queremos. Então, eu vou te dar o primeiro exemplo. Uma pessoa que estava indo trabalhar naquele local, eu vou falar sempre aquele local, porque eles chamam de tantos nomes, né? Então, eu vou falar aquele local. Uma pessoa estava indo trabalhar no seu dia normal, o seu cotidiano. Só que o trânsito estava muito engarrafado, e lá é comum, né, naquela região, o trânsito engarrafado. E a pessoa ficou muito incomodada e atrasou-se para o trabalho, e quando chegou já estava tudo pegando fogo, aquela coisa terrível. Então aquele atraso no trânsito, o engarrafamento do trânsito, que parecia algo tão terrível, tão desagradável, que fez aquela pessoa ficar talvez até xingando, não sei, ela não contou todos os detalhes, eu vi só um vídeo a respeito. Aquele congestionamento, que era algo terrível, se tornou uma proteção para aquela pessoa. Talvez já aconteceu com você, comigo já, não de tragédia, mas de eu estar em um trânsito engarrafado, o sol muito quente, um calor terrível, e a minha esposa do lado, e eu sempre reclamando: oh meu Deus, o que esse trânsito não anda? Oh meu Deus, eu estava cansado, uma viagem, estava chegando próximo da minha casa já, por 20 km no máximo da minha casa, e eu estava muito incomodado quando eu olhei do lado e vi um ônibus vermelhão, cheio de gente, entupido, eles com alguma coisa banando de tanto calor lá dentro, e eu dentro de um automóvel que tem ar-condicionado e podia escolher até a canção que eu queria ouvir. Então dali em diante eu parei de reclamar, não reclamo de trânsito congestionado mais. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo curioso é que uma mulher estava usando pela primeira vez um par de sapatos, sapato alto, muito comum, né, mulheres, e especialmente quando vão nessas festas, reuniões, locais mais importantes, e essa mulher estava estreando aquele sapato alto, e aquilo estava incomodando tanto, ela parou no caminho, fez um contato com alguém dizendo que ia atrasar um pouco porque não estava conseguindo, e ela entrou em uma loja, comprou um calçado mais confortável e guardou aquele na sua sacola. Então esse tempo que ela gastou ali dentro foi o suficiente para salvar possivelmente a sua vida, porque se ela não tivesse parado na loja para trocar de calçado, talvez ela estivesse lá no momento da tragédia. Se bem que algumas pessoas se salvaram, não sabemos se ela se salvaria, mas esse é mais um exemplo.
Talvez você reclama também. Talvez você reclama que seu tênis está te machucando, que a sandália está pegando na ponta do dedo. Há pessoas que nem têm pé para calçar um sapato ou uma sandália. Então esse é mais um exemplo. E nós costumamos reclamar mesmo. Nós reclamamos quando chove e esquecemos que o alimento vai ficar mais barato. Nós reclamamos quando está aquele calor terrível e esquecemos que o final de semana é o momento de passear e aproveitar o calor, sei lá, numa praia, numa piscina, num clube onde você gosta de ir. Então nós temos mania de ficar reclamando. Por isso, a vontade de falar esse assunto. Uma outra pessoa que estaria lá naquele local já, recebeu uma ligação urgente, pediu licença ao seu chefe e teve que afastar-se daquele local para atender alguém que estava com um problema ou dificuldade. Foi a conta dela sair, chegou o momento do acidente. Ou do atentado, melhor dizendo. Então, talvez você também já fez isso. Está trabalhando, alguém te liga e você fala, diz que eu não estou aqui. Não pode dizer, ele mandou falar que não está aqui, né? Mas você já fez isso, talvez. Talvez muitas vezes na sua vida, se você for chefe, se você tem algum cargo de importância, você coordena pessoas. Eu já coordenei muitas pessoas e sei que isso é muito comum. A pessoa mandar dizer, fala que eu não estou aqui. Então, aquela pessoa saiu para atender a ligação, o que pode também, como no outro caso, ter salvado a sua vida. E não acabou por aí não. Uma pessoa também que estava lá, é curioso, gente, eu fico impressionado com as coisas da vida. Uma pessoa que estava lá também naquele dia, antes de começar o seu horário de expediente, estava tomando um café com os amigos, quando de repente uma xícara de café entornou-se no seu vestido. Felizmente ela estava com umas roupas lavando lá embaixo, na lavanderia próxima, e ela disse, vou correr, vou buscar a minha roupa que já está lavada, que já está limpa, e vou trocar esse vestido. Então ela desceu, aconteceu aquele episódio fatídico. Olha que coisa curiosa. Por que esses comentários que eu estou fazendo é importante para você e para mim? Porque quando você e eu reclamamos de algo que acontece, especialmente quando algo sai da forma que nós não gostaríamos, a nossa tendência é reclamar mesmo. A minha tendência, a sua, é de pôr defeito naquilo, é de queixar-se daquilo. E às vezes algo de bom está sendo a nosso favor através daquilo e nós não compreendemos. Algumas pessoas chamam de destino, outros chamam de sorte, outros chamam de Deus. O importante é você sempre saber que a tragédia, ela existe. O mundo nunca vai ficar sem tragédia. As pessoas nunca vão viver sem conhecerem tragédias. Talvez não ocorra uma com você especificamente, mas acontece com seu amigo, com seu vizinho, com um parente, com pessoas. Enfim, a tragédia existe. E o que nós temos que fazer em relação à tragédia? O que eu penso é que nós devemos aprender o seguinte: nós temos que aprender aquilo que eu não posso vencer, não posso lidar com aquilo. Eu tenho que aprender a conviver. Mas está aceitando tudo, mas eu creio em Deus, eu posso pedir a Deus para me livrar daquilo. Eu também creio em Deus, eu também oro, eu também peço a Deus que me livre de várias coisas. Mas nem todas elas nós somos livres. E você tem exemplos também até para os cristãos, né? Que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados numa fornalha ardente. Por que Deus não poupou de lançá-los na fornalha ardente? Deus poderia não ter permitido que eles caíssem lá. O que Deus fez? Foi com eles. Então às vezes você e eu passamos um momento desagradável, um momento ruim, desconfortável, e a nossa tendência é reclamar, mas por que Deus permitiu eu passar por isso? Por que Deus não me livrou? E a gente começa a jogar culpa. Por que meu marido não fez isso? Por que a minha esposa não falou aquilo? Por que meu filho ou meus pais? Não, nós queremos culpar alguém. E precisamos aprender que tragédia não há como você querer culpar alguém. Ela aconteceu. E nós temos que aprender o que eu posso fazer a partir dessa tragédia, a partir desse exato momento. Eu conheci uma adolescente que me procurou desesperada, que namorava e de repente ela ficou grávida. E estava em prantos, não sabia o que fazer. Como é que eu vou fazer agora? Meus pais vão me matar, os pais dele vão matar a gente. O que eu vou fazer? Ele não trabalha, eu não trabalho, eu sou adolescente, o que eu vou fazer? Estava desesperada. Então o que eu pensei? Falei, você não é a favor de aborto, certo? Certo. Então esquece daqui para trás.
Agora vamos pensar o que fazer daqui para frente agora. Porque o fato em si já ocorreu. Se você não pode vencer determinado fato, você precisa aprender a lidar com ele, a conviver com ele. Então, por exemplo, você vai num determinado hospital, determinado médico, ele vai falar, não, vamos abortar então. Não, mas eu não sou a favor do aborto. Então você vai pensar a partir daqui e não para trás mais. Então, por fim, mais um episódio do fatídico 11 de setembro, que um jovem que trabalhava num daqueles locais, numa das repartições, lá eles revezavam o lanche da turma. Ou seja, cada dia um levava o lanche para todos. Então, por exemplo, eu levava o lanchinho da segunda-feira, na terça-feira um outro levava e eu lanchava. Na quarta-feira um outro levava e todos lanchavam, e assim era o rodízio. E o jovem chegou e alguém lembrou, você trouxe o lanche? É o seu dia. Ele, esqueci. Então corre lá embaixo, vai comprar, que é o seu dia. Foi a conta, ele desceu, veio comprar o lanche. Nesse intervalo aconteceu o fatídico 11 de setembro. Então, o que você vai pensar? Tem como você tirar algum proveito disso? Você pode tirar algum proveito disso quando vier algo que te desagradar. Quando você receber, alguém está ligando para você e você dizer, fala que eu não estou. Evite isso. Talvez o que você chama de destino, universo, Deus, o que for, está te poupando de uma tragédia e você às vezes não deixa que isso aconteça na sua vida. Eu conheci um gringo, um argentino, muito curioso. Ele tinha mudado para o Brasil há pouco tempo e ele conheceu uma igreja num lugar mais assim, uns 4 quilômetros da sua casa, mas ele gostou muito daquele povo e ele começou a querer frequentar aquele local. E era a época que tinha muitas peruas, né, andando, os pessoal conduzindo pessoas, e os ônibus estavam em crise e tal. E ele desceu, quando ele já estava em cima do horário, ele desceu quando apareceu uma van novinha, bonita. Ele correu, ele estava a alguns metros, ele fez sinal, o motorista viu que ele fez sinal, mas não fez questão, não parou e foi embora. E ele desceu e parou no asfalto, no ponto do ônibus, ficou olhando, viu que a van estava vazia, ela tinha lugar para 12 pessoas, e ela estava com acho que 9 pessoas lá dentro apenas. Ele viu que tinha como ele ir confortável no ar-condicionado, e ele ficou muito furioso, parou e pensou, olhou para o alto e disse, eu estava indo para a igreja, e Deus permitiu isso, eu vou voltar para casa. E ficou muito irado, muito revoltado. Quando de repente chegou uma outra pessoa e olhou e falou, ainda bem que está vindo outra perua, eu perdi aquela. Aí ele tomou um susto e entrou naquela outra perua. Questão de menos de 1 minuto de distância da que passou primeiro. Aí ele foi dentro da perua já meio acanhado, porque ele ficou muito bravo por ter perdido aquela e não ia fazer tanta diferença. 1 quilômetro e pouco à frente, aquele tumulto lá, já tinha até sirene, holofote lá acesos, polícia, ambulância. Ele ficou todo assustado com aquilo. Quando olhou, sabe o que foi? Aquela perua que passou primeiro, que não parou para ele, bateu. As 9 pessoas que estavam dentro daquele veículo se machucaram, algumas de maneira grave. Então, eu gostaria muito que você, através desse pequeno vídeo, esses pequenos testemunhos de pessoas que não são testemunhos meus, obviamente que eu li a respeito, né? Eu li o livro a respeito do World Trade Center, e eu gostaria que você colocasse isso no seu coração. Talvez hoje, amanhã, você vai passar por um momento desse. Alguma coisa não vai dar certo, alguma coisa não vai dar legal na sua vida. E você vai dizer, mas você está profetizando coisa ruim para mim? Jamais. Alguma coisa pode não sair legal do jeito que você quer hoje ou amanhã na sua vida. Antes de entrar em desespero, em pânico, pense que algum proveito você pode tirar disso. Tire algo bom disso. Tá bem? Então, tragédias existem e nós temos que aprender a lidar com elas. Ok? Se você veio até o final, você gostou do vídeo, meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho. Vai lá, dá um clique e inscreva no canal, não te custa nada e vai me dar força para eu continuar fazendo. Tá bem? Um abraço e até o próximo vídeo.